É que eu creio que muitos cristãos têm dificuldade de colocar essas duas coisas juntas. A descoberta científica, a descoberta real, tá? Não essas maluquices que a gente ouve por aí, né? E o que Deus quer com tudo isso. Deixa eu dar um exemplo. Você estava citando a respeito da existência de Deus. Se Deus não tivesse se revelado a nós, o máximo que nós poderíamos fazer é achar que existe um ser superior. E daí a gente daria as características que nós quisermos para ele. Só que Deus, no interesse em revelar-se a nós, ele fez algo espetacular. Ele criou a natureza. Que, por exemplo, como que eu saberia que Deus é eterno se ele não tivesse criado o tempo? Eu jamais entenderia o que significa ser eterno. Imagina eu usar palavras como sempre e nunca e remover totalmente o contexto de tempo dessas duas palavras. Deus falar, eu sempre existi e não existe tempo. A gente talvez ia perguntar, mas é possível não existir? E se ele falasse assim, eu nunca deixarei de existir? A mesma pergunta. Então, essa noção de que as coisas criadas apontam para características de Deus, para que a gente possa entender os seus atributos invisíveis por meio das coisas que foram criadas. É o que Romanos nos diz. É a sua própria natureza divina. Um aspecto impressionante para mim nisso, eu tenho falado bastante, é o famoso 3 em 1. O Deus da Bíblia, ele se apresenta como 3 em 1. Quando você olha a natureza, você pega o tempo, passado, presente e futuro. Você pega o espaço, altura, largura, profundidade. Você pega a base da matéria, prótons, nêutrons e elétrons. Você pega a base dos prótons e dos nêutrons, 3/4. Você pega os estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Você pega a música, melodia, harmonia, ritmo. Você pega as cores básicas que a gente está usando aqui para vermos uns aos outros. Você tem verde, vermelho e azul. Você vai para impressão em papel, você tem o ciano, tem o magenta e tem o amarelo. O pessoal fala, mas tem o preto também. Mas é com essas 3 que você monta o preto também. Ou seja, onde você olhar para qualquer coisa, você vai perceber esse fator 3 em 1. Isso aí tem muito a ver com a própria natureza de Deus. É ele se revelando. Então, eu acho que muitas vezes, por exemplo, o que eu citei no começo, por que Deus permite essa quantidade de informação absurda na luz que vem das galáxias mais distantes de qualquer lugar? Por que ele permite isso? Para que a gente saiba a distância. Isso aí não nos foi dado para a gente calcular o tempo, mas a distância. Tanto é que a evidência mostra que só serve para a distância, que se for colocar tempo no negócio, o que está lá longe deveria se parecer extremamente jovem. Seria mais ou menos assim. Imagina que uma família, amigos seus, a esposa está tendo bebê. Você vai visitar lá no hospital, chega lá no hospital, de repente você vê um adolescente saindo do quarto. E você fala para aquele adolescente, você tem relação com essa família? Acabei de nascer agora. Se eu estou indo ali, vou usar o banheiro e já volto. Acabei de nascer. A gente olha e fala assim, rapaz, isso não é possível. Mas essa é a evidência que nós temos no universo. Ou seja, você olha lá fora, você não vê bebê. Por exemplo, essa semana saiu um artigo muito interessante a respeito de alguns berçários de estrelas que tem no universo. Rapaz, faz 500 anos que a gente tem telescópio, está estudando esse negócio, nasceu uma única estrela. Mas é berçário. Tá? Cadê as estrelas? Berçário, eu até berçário brinco sem pessoal, nenê, né? Berçário sem nenê, né? É o que eu falo com as pessoas. Quer ver? Me dê o nome de uma única estrela que tenha nascido nesses últimos 500 anos e que não seja de Hollywood. Tem que ser estrela de verdade. Tá? Me dê o nome de uma. Agora, dá uma olhadinha. Só na nossa galáxia são cerca de 50 estrelas que morrem todo ano. Viram supernova. Como é que pode isso? Ou seja, estrela morre de montão, mas estrela não nasce. Alguma coisa aí está errada.